O sinal ele caiu, mas já voltamos aqui. Voltando ao contexto, Gênesis 37 diz assim, verso 17: tenha total liberdade de participar, interagir e deixar os seus comentários através desse contexto que eu irei compartilhar com você. Se Deus ele tem falado em teu coração, deixe seu comentário, compartilhe, manda um joinha para saber que você está aí. Você é muito importante, não só para mim, mas para Deus nessa noite. Diz assim, verso 17: disse o homem a José: foram-se daqui, pois ouvi dizeres: vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Verso 19: dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lançamos numa dessas covas ou cisternas. E diremos: uma fera o devorou. Veremos então o que será dos teus sonhos. Mas também disse Rúben: não derramais o sangue, lançai-os ele numa cova, e não lançamos mão dele. Logo que José chegou aos seus irmãos, esses retiraram a sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando-o lançaram numa cisterna, numa cova vazia, que não havia água. Verso de número 26. Disse Judá a seus irmãos: de que proveito temos de matar o nosso irmão José e encobrir o seu sangue? Vendemos aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. Ao passar os negociantes midianitas, tiraram José e lançaram-o da cova, e venderam por 20 siclos de pratas aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Enviaram a túnica de várias cores e mandaram a seu pai e disseram: achamos essa túnica, vê se é a túnica do teu filho ou não. O que eu quero falar nessa noite com você a respeito desse tema, um tema muito relevante para o momento que a gente está vivenciando, né? Sobreviver para um propósito determinado. A história de José. Eu quero compartilhar com você momentos da vida de José, que são momentos que eu e você também ou já passamos ou iremos passar. Pelo menos 5 momentos na vida de José descreve a sua história. José, ele sobreviveu para cumprir um propósito determinado. Quem era José? No capítulo 37 do livro de Gênesis. José tinha 17 anos. José era pastor. José, ele tinha sonhos. José, ele era adulado pelo seu pai e também odiado pelos teus irmãos.
Mas José ele era precipitado ao falar, para não falar fuxiqueiro, mexeriqueiro, fofoqueiro. José era precipitado ao falar. José era filho de Jacó e José era descendente de Abraão. Guarda esses significados que fala sobre a vida de José. Isso é muito importante para que possamos entender quem de fato era José, para que possamos entender quem de fato somos diante de Deus. Versículo 18, que acabamos de ler, do capítulo 37, fala que planejaram matar José. Viram José vindo de longe e os teus irmãos planejaram matar José. Zombaram de José e jogaram ele dentro de um poço. Arrancaram a tua túnica. Quão difícil é quando a gente se sente ofendido ou até mesmo a gente é ferido por pessoas próximas da gente. Quando é pessoas de longe, muitas das vezes a gente consegue suportar e até mesmo relevar. Mas quando é pessoas de perto, do mesmo modo que José vivenciou, é difícil, a dor é muito grande. Os teus próprios irmãos planejaram matá-lo, zombaram dos sonhos que José tinha e também jogaram ele dentro de uma cisterna. Muitas vezes você está vivenciando um momento assim na sua vida. As pessoas que você mais confia são aquelas que hoje planejam contra você. São as pessoas hoje que zombam dos seus sonhos e também buscam jogar você dentro de uma cova, ou seja, apagar a sua identidade. José, ele tinha uma identidade. Os teus irmãos, diz a palavra do Senhor, que o viram de longe, porque ele tinha uma identidade. Ele tinha uma túnica colorida que cobria a sua cabeça e lançava sobre os seus ombros. Mas a identidade de José trazia um ódio que vinha sobre a vida dele através dos teus irmãos e das pessoas que ele mais confiava, as pessoas da sua família. A palavra do Senhor diz que Deus, ele tinha um propósito, e o propósito ele vai se cumprindo por etapa. No verso de número 27, se você puder observar, a palavra do Senhor diz que eles entenderam que não podiam tocar na vida de José. E não mataram José. Em vez disso, eles conseguiram um bode, um cabrito, e mataram o cabrito e derramaram o sangue sobre a sua túnica. Sem eles entender, eles fizeram uma substituição. A mesma talvez que a gente possa entender, a mesma que foi na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, foi levado a um sacrifício por substituição. Em vez de eu e você sermos condenados, Jesus Cristo foi a nossa substituição. E aqui os teus próprios irmãos, em vez de matá-lo e também destruir os sonhos de José, eles arrumaram um cordeiro, eles conseguiram um bode e substituíram, em vez de matarem José. E a palavra do Senhor diz que eles pegaram José e venderam como escravo. José foi levado ao Egito. Esse é o segundo ponto que eu quero tratar com você e compartilhar com você nessa noite. O primeiro ponto fala sobre a história de José e a sua família.
Agora, fala sobre José no Egito. E o que eu aprendo e quero compartilhar com você. José no Egito simboliza a dependência de Deus na vida do homem, na minha vida e na sua vida. Versículo 2 do capítulo 39 diz que mesmo José, levado como escravo na casa de um general de Faraó, José como escravo, a palavra de Deus diz que Deus estava com José. E tudo que José fazia, prosperava. José era bem sucedido em tudo aquilo que ele colocava as mãos. Não importa o momento e o lugar que talvez eu e você podemos estar passando. O que importa é saber que você está com Deus que cuida de você. Um Deus que faz você ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz. José era um excelente administrador. E tudo aquilo que ele colocava as mãos prosperava. E você também. Você tem uma graça e uma bênção que é derramada sobre a sua vida. Que tudo que você coloca a mão se torna bem-sucedido, se torna próspero. Porque você tem uma marca, uma identidade, que ela não pode ser apagada. E a palavra do Senhor diz que José, além de ser bem-sucedido, ele era bonito. Ele era charmoso. Ele era formoso. E isso trouxe algumas retaliações sobre a vida de José. Talvez você também tenha algum dom, alguma graça, algum jeito de falar, algum jeito de se expressar, que faz que as pessoas te perseguem, que as pessoas tenham inveja de você, que as pessoas armem emboscada contra você, por causa do seu jeito, por causa da sua identidade. Você muitas vezes é perseguido e você não entende. Diz que José, independente dele ser íntegro, e Deus está com ele, ele foi lançado numa prisão, ele foi lançado num cárcere, por causa de uma emboscada que foi feita contra a vida dele. Mas diz a palavra do Senhor, no capítulo 39, verso 21, que Deus estendeu a mão sobre José com a sua graça e com a sua bondade. E mesmo na prisão, tudo que José fazia, ele era bem sucedido. O líder daquela prisão entregou todas as coisas e também todas as pessoas que estavam ali nas mãos de José. José, ele tinha o domínio, independente aonde ele estava. O contexto que se fala no capítulo 40 é José na prisão. E José na prisão significa esquecimento. Muitas das vezes, a prisão é o lugar de esquecimento. Esquecimento, esse que é das pessoas que você ama, das pessoas que estavam perto de você. Muitas das vezes, a sua própria família, aquela qual estava todo dia no seu lado. É um momento de esquecimento. Um momento que talvez você se sinta sozinho, desamparado. Mas Deus tem uma palavra no teu coração. No momento de solidão, Deus, ele está com você, ele se torna o seu consolo, se torna a sua força e a sua perseverança. É no momento que você vai crescer, vai amadurecer, tanto de forma mental como espiritual também. É no momento do deserto, no momento da prisão, que você amadurece, que você cresce, que você começa a identificar os teus propósitos,
na vida das pessoas e também diante da vontade do Senhor. E na prisão, José, ele começou a se tornar uma pessoa diferente. Diz a palavra do Senhor que José, ele começou a escutar e observar aquilo que acontecia. Você lembra que eu disse que no começo da história de José, José falava demais. José era precipitado para tomar decisões. Mas na prisão, no lugar de esquecimento, José começou a se tornar observador. José, ele começou a se tornar uma pessoa que começou a ouvir aquilo que as pessoas tinham para falar. E é neste momento que você começa a descobrir os teus propósitos sobre a vida das pessoas. Dizia a palavra que José, ele escutou as pessoas que tiveram sonhos naquele lugar. Uma dessas pessoas era a chefe dos copeiros. E José, ele glorificou a Deus através de momentos na prisão. Dizia José que Deus, ele era aquele que podia interpretar a história daquelas pessoas. E é Deus que pode também interpretar aquilo que estamos vivenciando, aquilo que você está passando no dia de hoje. Você não entende, você não compreende, mas é um Deus que está no céu, cujo poder é manifestado sobre a terra. Ele tem o poder de interpretar os momentos que estamos passando. E Deus, ele tem uma resposta para a sua vida. E é na prisão que você começa a se tornar dependente de Deus. E é na prisão que muitas vezes é o lugar que Deus vai te chamar e vai tirar para te levantar e cumprir um propósito na sua vida. No contexto do capítulo 41, é o contexto do chamado, é o contexto do propósito de Deus na vida de José. Capítulo 41, verso 14 diz que Faraó mandou chamar José depressa, porque os Faraó tiveram um sonho, você conhece a história. E somente José, diante do poder que era manifestado sobre a vida dele, tinha a capacidade de interpretar o sonho de Faraó. Diz a palavra que o Faraó mandou chamar José depressa, de forma rápida. E Deus também, com toda a certeza, neste momento, ele tem pressa para mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar a sua vida. Talvez seja esse momento que você está passando e vivenciando no dia de hoje. Talvez você esteja, muitas das vezes, desanimado. Muitas das vezes, você perdeu o chão. Você não sabe o que fazer. Mas é neste momento que Deus, ele tem pressa para mudar a sua história. Diz que José, ele foi chamado. A palavra do Senhor diz que José, diante de Faraó, no momento que Faraó quis engrandecer a capacidade que havia sobre José, José, ele responde para o Faraó: o que eu tenho e a capacidade que está na minha vida não é minha, mas é do Senhor. E há um Deus, ele diz para Faraó, dará uma resposta favorável para ti, Faraó. Eu te falo com toda certeza, tudo que você tem, dons e capacidade, é uma manifestação de Deus na sua vida, que te faz você colocar de pé e ser vitorioso aonde quer que você vai. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente acha que a gente é muito capaz, muitas vezes imaginamos que conseguimos as coisas pelos nossos próprios esforços, mas não. Precisamos reconhecer no dia de hoje
que a capacidade que há dentro da nossa vida e os dons que são manifestados em nossas vidas vêm do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. A palavra de Deus diz que Faraó encontrou em José um homem que tinha um espírito de Deus e retirou do seu dedo, seu próprio dedo, um anel e colocou nas mãos de José. Esse anel era o símbolo de toda a autoridade que era colocada sobre o Egito. José, ele saiu de uma situação de escravo. José, ele saiu de um lugar de esquecimento e ele foi colocado numa posição de autoridade. Diz a palavra do Senhor que Faraó entregou a José todo o governo do seu palácio e todo o governo do Egito. José, ele tinha 30 anos quando ele foi chamado por Faraó. 13 anos. José tinha 17 anos quando saiu da casa do seu pai. 13 anos de ensinamento, de sofrimento, de perseverança, para que o propósito do Senhor fosse cumprido sobre a vida de José. E muitas vezes você não consegue vivenciar nenhum ano de momento de dificuldade, nenhum tempo de momento de aprendizado. Quando você passa por um momento de deserto, você começa a reclamar e murmurar. Você não entende que é necessário um tempo determinado por Deus para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, para que você possa ser, de fato, alguém que venha abençoar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. 13 anos José passou por um momento de transição até o Faraó colocar José fora da prisão, trocar as tuas vestes e colocar José como governador e entregar a José toda a autoridade sobre o Egito. E eu finalizando aqui também essa minha fala, esse contexto sobre a história de José. O contexto do capítulo 45 é muito lindo, porque no capítulo 45 José, ele encontra a sua identidade. No momento em que José, ele desabafa diante dos teus irmãos que vêm ao Egito buscar comida, buscar recursos, porque havia um tempo de sequidão sobre a terra. José, ele revela a sua identidade aos teus irmãos. Diz a palavra do Senhor, capítulo 45, verso 3. Diz que José, ele fala assim: eu sou José. E eu quero saber, o meu pai está vivo? Olha que coisa maravilhosa. É o momento que José, ele encontra a sua identidade. Eu sou José. Quem que é você? Jesus, ele te pergunta nessa noite. Quem que é você? Nesse momento de crise que você está vivenciando. Quem que é você? José, ele diz assim: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Ou seja, eu sou José. Eu sou descendente de Abraão. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim: e eu sou, ele continua dizendo, eu sou o seu irmão. Eu sou irmão de vocês. José, ele diz: aquele que vocês venderam para o Egito. José, ele traz toda uma revelação. Eu reconheço que minha família é importante. Poderia estar ele falando de outra forma. Eu sou seus irmãos. Aquele que vocês venderam para o Egito. Por que José, ele diz assim? Porque no versículo 5 ele diz: pois tudo isso aconteceu
para que eu viesse salvar a vida de muitos. Por isso que Deus, ele me enviou de forma antecipada. Aqui José, ele identifica a sua identidade e também o seu propósito. Tudo isso aconteceu na vida de José, dizendo ele, para que o propósito de Deus viesse se cumprir sobre a vida dele. O que tem acontecido na sua vida? É necessário que você venha identificar os acontecimentos, porque diante dos acontecimentos, Deus ele tem um propósito através de você. Um propósito que precisa ser cumprido para salvar vidas, para restaurar famílias, para abençoar o seu lar, eu não sei. É você e Deus que precisam identificar esse momento que você está passando. Mas eu te falo com toda certeza, há um momento de um propósito se cumprindo sobre a sua vida. Disse José, no versículo 51 do capítulo 41, o primeiro filho meu se chamará Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. Olha que coisa maravilhosa. José, ele classifica aquilo que aconteceu de bom na vida dele. O meu primeiro filho se chamará Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. E Deus, ele está fazendo na sua vida também. Deus está fazendo, Deus vai fazer. E é importante, porque Deus me fez prosperar na terra. Há um Deus que vai fazer você ser bem-sucedido no momento de sofrimento, no lugar de sofrimento, no lugar de escassez. Deus irá fazer você prosperar, você ser bem-sucedido nesse momento que você está passando. E finalizando aqui, quem era José neste momento? José, ele tinha 30 anos. José já não era mais uma pessoa que sonhava, mas alguém que interpretava sonhos. Aleluia, você pode dizer? Você pode glorificar a Deus? José já não era a pessoa que sonhava, mas interpretava sonhos. Ó a manifestação. 13 anos, mas uma manifestação na vida de um homem. Não importa quanto tempo você passe para que os propósitos de Deus se cumpram sobre a sua vida, mas haverá mudança, haverá manifestação de Deus. José não era uma pessoa que era odiada, mas era uma pessoa que foi honrada. José já não era mais pastor de ovelhas, mas José se tornou governador do Egito. José não era uma pessoa que falava precipitadamente, uma pessoa mexeriqueira, uma pessoa fofoqueira, mas José é uma pessoa que escutava. José era uma pessoa que observava. E José, ele foi entendendo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Duas coisas não mudou sobre a vida de José. E não muda sobre a minha vida e sobre a sua vida. José, ele continuou se tornando filho. Lembra o que eu acabei de dizer? Quando José ele fala sobre a identidade dele, ele diz assim: eu sou José. Porém, ou seja, porventura meu pai está vivo? Olha que coisa maravilhosa. José ele continuou se tornando filho. E José também continuou se tornando descendente de Abraão. Duas coisas não mudam. Não importa o tempo que você passe e os lugares que você possa vivenciar, você continua sendo filho, filho de Deus, descendente de Abraão, ou seja, descendente de uma promessa. Você tem uma promessa e você é filho de Deus. Guarda essas duas palavras que eu estou deixando aqui para você nessa noite. Você tem uma promessa e você é filho de Deus. Essas duas coisas não vão desaparecer da sua vida. Espero que você gostou deste momento, dessa palavra. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela tua casa. Eu agradeço pelo momento que você esteve aqui comigo, ouvindo
e participando com os teus comentários. Que Deus ele possa ter te abençoado de uma forma especial. Uma boa noite, debaixo da graça e da bênção do nosso Senhor Jesus. Se você quiser, também deixe o seu nome, ou seja, também, se você não quiser deixar aqui diretamente no Facebook, né, na página do Facebook, deixa no message seu nome, para que eu possa estar orando pela tua vida, se você assim quiser. Estou aqui à disposição. Este é a nossa live dessa noite. Espero que a gente possa ter a oportunidade de fazer umas outras, com os outros temas, de outras formas. Outras coisas. Eu quero deixar uma palavra de bênção, de paz e de alegria em seu coração. Uma boa noite, debaixo da graça e do amor do nosso Deus.